Bom dia, queridos amigos e amigas do Rita de Cássia. É com prazer que estamos de volta para gravar essas reflexões para vocês. Nós vamos pedir, em primeiro lugar, fazer uma prece curta para fazermos uma conexão com a espiritualidade amiga da casa, mas principalmente com Jesus e todos os seus trabalhadores espirituais, para que o nosso tempo seja útil para cada um de nós. Jesus amado, dá-nos a tua bênção nesta hora em que vamos nos conectar com a tua mensagem, com a doutrina espírita que explica a tua mensagem, com a espiritualidade amiga que canaliza os fluidos benéficos para cada um de nós nesta hora, não apenas para nos ajudar em nossa inteligência, para o discernimento intelectual da mensagem, mas também para alimentar o nosso espírito com o alimento da vida espiritual, através desses fluidos benéficos que nos vitalizam, que nos ajudam no equilíbrio tanto espiritual quanto físico, para que possamos dar seguimento a essa trajetória em que estamos todos nesse momento, nessa vida, nesta hora, que possamos continuar seguindo em nosso caminho, na tua direção. E seja então, Senhor, sobre a tua inspiração e em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, e dos Espíritos que dirigem a nossa casa, o Rita de Cássia, que possamos dar por iniciada a nossa reflexão desta manhã. Graças a Deus. Meus amigos, o tema hoje é livre, e sempre que o tema é livre, eu acabo dividindo e compartilhando com vocês algum aprendizado que eu adquiri junto ao Espiritismo e dentro sempre desse contexto, né, de aprender o Espiritismo para melhor entender a Jesus, que foi o grande mestre das nossas vidas, né, da nossa história. E eu selecionei para vocês uma reflexão sobre um livro que eu passei muito tempo estudando em nossa casa, O Céu e o Inferno. É um livro espetacular mesmo, sem qualquer economia no reconhecimento. Não é bem uma questão de elogio, é uma questão de reconhecimento. Ele mudou totalmente a minha forma de lidar com a questão, como se chama na ciência, né? Escatológica. A escatologia é o estudo das condições do homem após a morte. Alguns nem se dão ao trabalho porque não acreditam que existe vida após a morte, mas para aqueles que existem vida após a morte, a escatologia é a ciência que reúne todas essas
essas teses, e existe a escatologia espírita, que é centrada no céu e inferno. Ela tem todos os livros espíritas, mas no céu e inferno Kardec reuniu os conceitos, vamos inverter para ficar exatamente dentro da metodologia espírita, apesar dele colocar o livro em duas partes, a primeira parte, os conceitos, e a segunda parte, os depoimentos. O método espírita de surgimento dessa revelação que a gente chama de espiritismo veio primeiro com os depoimentos. Os espíritos chegaram e se apresentaram. Apresentaram situações, circunstâncias, se manifestaram dizendo: estou feliz, estou triste, estou sofrido, estou em paz, estou assim, estou assado. E daí se deduziram os conceitos. Primeiro vieram os fatos, depois os conceitos. Os conceitos relacionados aos fatos. Então, ele reúne depoimentos importantíssimos e faz uma conceituação baseada nos depoimentos, naquilo que os espíritos já desencarnados, de todo grau possível de elevação dos espíritos dentro dessa faixa que chamamos de humanidade terrena, que desencarnam, vivem aqui em todas as épocas, depois desencarnam e continuam reencarnando, se for o caso, ou então apenas desencarnam e vão para outros planos, outros locais do universo. Bom, o tema que eu selecionei para vocês é um tema que eu reputo como dos mais importantes e também dos mais negligenciados por nossa parte, que é um capítulo 7 da segunda parte, em que Kardec reúne depoimento dos espíritos que ele chama de endurecidos. Ora, esses espíritos, eles trazem um traço em comum que é a dureza espiritual. A dureza espiritual que nós poderíamos classificar como entendemos o espírito, a gente poderia classificar em dureza do coração, dureza da inteligência, dureza do comportamento ou do caráter, na parte moral. Então, esses traços do espírito, da personalidade do espírito, ele coloca uma série de exemplos de vários tipos de durezas, que nós vamos ver alguns dando uma pincelada nos depoimentos desses espíritos. Mas antes eu gostaria de fazer uma introdução colocando alguns traços comuns que a gente tem identificados no Espiritismo, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que são traços que desfavorecem o nosso processo, nossa evolução, ou favorecem a questão do endurecimento, né?
Esse traço é muito. Eu fiquei, de certa forma, impressionado com ele, né, nos meus estudos espíritas, com uma mensagem de Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho, que ele fala: há muitas moradas, o título é Há muitas moradas na casa de meu pai. O Santo Agostinho dá uma mensagem nos itens desse capítulo 13, 14 e 15, que eu sugiro a vocês lerem, no qual ele explica o que é um mundo de expiações e provas, que não é só a Terra que é hoje classificada com essa categoria, mas existem vários no universo. Nós estamos no momento, nessa fase, e dizem os espíritos que nós estamos iniciando um processo de transição para um mundo categorizado como regenerado. Mas nós ainda estamos dentro desse contexto do mundo de provas e expiações, ou seja, temos ainda dívidas a acertar com as leis de Deus, com as leis naturais. E no final dessa mensagem, né, Agostinho fala assim: a Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como caráter comum o fato de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Reparem que dentro dessa nossa reflexão de hoje, que vamos tratar de endurecimento, essa é a primeira contextualização importante da gente refletir sobre ela. De forma geral, não unânime, não toda o contingente de humanos que estão relacionados a esse planeta, vinculados a ele nesse processo das fieiras das encarnações, para o aprendizado, para a sua evolução, existe esse traço comum em graus diferenciados de rebeldia diante da lei de Deus. O que nós podemos entender como sendo rebeldia diante das leis de Deus? Não é difícil esse entendimento. O Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo da terceira parte, a lei natural, eles falam do bem e do mal e fala da lei de Deus. O bem é tudo que é de acordo com as leis de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Então, agir de acordo com as leis de Deus é o bem, agir contrário às leis de Deus é o mal. E ainda tem um detalhe importantíssimo nesse capítulo da lei natural, em que eles falam assim: não fazer o bem é o mal. Por quê? Porque a neutralidade nossa, a omissão nossa é um mal. Porque Deus espera que todos nós vamos agir de acordo com as suas leis, fazendo o bem. Então, não fazer o bem é fazer o mal. Obviamente, há uma gradação, há uma diferença entre você praticar ostensivamente o mal e simplesmente não fazer o mal. Então, esse é um detalhe importante para a nossa reflexão. Porque nós fomos criados para agir para o bem do nosso semelhante. Quando nós cuidamos só da nossa vida e falamos cada um por si e Deus por todos, isso é uma das tradições
mais ignorantes da nossa história. Porque isso a tradição egocêntrica, cada um por si, Deus por todos. Não existe isso. Deus se utiliza de cada um de nós para ajudar os seus semelhantes, os seus irmãos. Então, isso é um ponto importante. Essa rebeldia é nesse contexto. Não é o rebelde como a gente entende, né, normalmente, né, a pessoa rebelde com relação às questões sociais. Esse é um outro fato importante que a gente vai colocar mais adiante, é que a gente é muito mais preocupado com as leis dos homens do que com as leis naturais. A gente é muito mais preocupado em dar satisfações aos homens do que a nossa consciência das leis de Deus. Então, isso é um ponto importante que nós adiante vamos costurando o nosso raciocínio. Olha, essa reflexão ela tem uma motivação muito grande para aqueles, é óbvio. Não é para quem está preocupado agora somente com os resultados da sua ação na sociedade, na política, na profissão, no dia a dia, na família. Não. É preciso, para entrarmos nessa reflexão de uma forma que seja diferente do ponto de vista de utilidade para a gente, é uma perspectiva que vá além da vida. Quando tivermos finalizado esta vida e vamos para o plano espiritual, como estaremos? O que vamos fazer? O que significa isso, voltar da vida corporal para ingressar no mundo espiritual? Como eu vou estar? Para onde eu vou? Eu vou estar bem ou eu vou estar mal? Ou eu vou estar igual? Há alguma diferença nessa passagem do ambiente corporal para o ambiente espiritual? Que diferença é essa? Aí nós vamos entrar agora no livro Céu e Inferno. Na primeira parte existe o código da vida futura, que são 33 itens, e, na verdade, nós vamos ler só os 2 primeiros, que é o eixo da lei de causa e efeito aplicada às questões espirituais. Para responder ou iniciar a resposta, porque nós vamos construindo isso em nós mesmos, essas respostas, para a gente ter como um guia para a nossa vida, não apenas as questões cotidianas do dia a dia, da vida corporal, mas de olho também na nossa aposentadoria corporal, quando nós aposentarmos dessa vida de corpo e voltarmos ao mundo espiritual. Como vamos estar lá? É esse exatamente o código da vida futura que Kardec coloca no capítulo 7 da primeira parte do Céu e Inferno. Ele fala assim: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Um dado. O seu estado feliz ou desgraçado ou sofredor é inerente ao grau de pureza, ao seu grau de pureza ou impureza. Esse é o item 1. O item 2, bem objetivo.
Não tem muita conversa, não tem muita tergiversação sobre o que é a misticismo e coisas e tal. Não tem muita. É, é simples. Você sofre se você é imperfeito ou você é feliz se você já é perfeito. Como nós estamos no meio desse caminho, entre a total imperfeição e a total perfeição, que nós não vamos alcançar só lá na ideia do infinito e do eterno, nós estamos no meio do caminho e essa matriz de perfeições e imperfeições é que vai definir para a gente aquilo que vamos, como nós vamos estar. Ah, não, mas aí eu vou para a colônia tal, para a situação tal, ou eu vou para o umbral, ou eu vou para. Esquece para onde você vai. Nós vamos ter que mudar um pouco esse, porque já é, isso é influência nossa da matéria. A gente pensa logo num lugar, numa colônia, numa comunidade, não é esse o pensamento, o rigor do pensamento espírita. É como você vai estar espiritualmente. Isso é o que importa e é isso que vai dar como resultado a sua condição e com quem você vai estar, aonde você vai estar e coisa e tal. É tudo consequência, é um efeito daquilo que você é. Seguindo o raciocínio dele, é a consequência do seu estado espiritual em função daquilo que você conseguiu corrigir ou não corrigir em você mesmo, porque a vida continua sendo uma escola, um aprendizado que nós omitimos a parte espiritual e tratamos das questões práticas e depois nos arrependemos. O item 2. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Purificação não é no sentido de ficar limpo e cheiroso, é purificação no sentido de que a gente retirou todas as imperfeições nossas. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento ou de privação de felicidade. Do mesmo modo que toda perfeição ou qualidade adquirida é fonte de felicidade e atenuante de sofrimentos. Olha, isso aí é o que vale. O resto é tergiversação, conversa fiada, termo popular. Bom, então, reparem só, qual é o ponto dos espíritos endurecidos? Qual é a questão da dureza espiritual que cabe a gente hoje refletir sobre ela? Nesse processo em que a gente vai ao plano espiritual de volta, faz o balanço, vamos simplificar, faz o balanço depois de como foi a vida que você acabou de deixar e o que você aprendeu, o que você já se livrou de imperfeição, o que não se livrou e coisa e tal, e chega lá e faz um balanço com seus familiares espirituais, aqueles mais capacitados que você, e lhe falam o que você não resolveu e poderia ter resolvido. Aí você analisa com eles e principalmente com a sua consciência por que você não resolveu coisas que você poderia ter resolvido. E aí você fala, poxa vida, por que eu não fiz isso? Aí
às vezes você ainda tem a possibilidade de avançar até um pouco mais atrás e verificar quando é útil para o nosso balanço espiritual que a gente faz, ainda fazemos às vezes um avanço até mais para trás, um recuo até mais para trás ainda, e percebemos às vezes, né, como é o caso do Feliciano, suicida, que está no capítulo de suicida, que era a quarta vez que ele se suicidava. E aí ele já começa a achar que isso é uma fatalidade, que ele não consegue mais passar por essa prova, que é um equívoco do espírito. Ou então ele acha, por exemplo, que ele é violento e não consegue se livrar desse caráter de violência dele, e aí ele percebe que ele já há muitas vidas ele vem tentando melhorar esse traço da sua personalidade e não consegue. Quando os espíritos se dão conta que já estão há algum tempo com aquele traço que impede o seu progresso e não conseguem se livrar, nós podemos entender isso como uma dureza espiritual, que tem essas possibilidades. Várias. No capítulo tem 5 exemplos de dureza espiritual. Tem o caso do La Pommeraye, eu não sei como é que chama isso em francês, o nome, que é um caso de dureza, de orgulho intelectual. Aquelas pessoas que são rígidas, é a dureza da inteligência, né? E aquelas opiniões que são enraizadas através dos séculos e, né, aquela coisa das tradições que são criadas pelo homem, não por Deus, e as pessoas são fechadas naquelas ideias, naquelas opiniões, naquelas práticas intelectuais e não saem delas. Outra, Angélica. Esse é um caso de um espírito endurecido na inatividade e na futilidade com relação à vida. Só lida com a vida superficialmente. E já vem assim. E os espíritos perguntam, mas de onde que vem essa? Ela fala, muito tempo numa vida monástica de inutilidade, depois ela resolveu experimentar uma vida normal, com família e coisa e tal, e foi um desastre a vida dela, tadinha. E aí ela faz esse depoimento que é muito interessante, né? E tem aqui, nesse caso, tem no final uma instrução do Guia do Médium, que fala para dar umas explicações muito interessantes. Ele fala assim, no texto dele, o homem foi criado para a atividade. A atividade do espírito é da sua própria essência e a do corpo uma necessidade. Então você ter uma vida inativa, toma cuidado, porque nós não podemos, seja intelectualmente, seja sentimentalmente, seja ativamente no comportamento nosso, nas atitudes nossas, nós temos que estar ativos, porque a atividade é da essência do espírito, e nós, homens, fomos criados para a atividade, né? Sem neuroses, mas para a atividade. Depois, o título é Um Espírito Aborrecido,
que é o tipo de endurecimento, de dureza que ele enfrenta, é um tédio. É um tédio por falta de propósitos. Uma vida sem propósito tem esse risco. E do tédio tem um passinho para a depressão e daí, às vezes, até a desistência da vida. Então, é uma dureza de um traço comportamental diante da vida que é importante de ser mitigado. E outro que é um caso de orgulho pela nobreza, que é a reencarnação. Não é a reencarnação, ela não foi reencarnada, ela está em espírito dando um depoimento, né? A tal da rainha de Ud, que é uma nobre que foi rainha na Índia, de origem muçulmana. E, nossa, mãe, é muito triste a história. Esse espírito dá um depoimento achando que ela é típico da nobreza, né? Ela é um tipo de pessoa especial, criada por Deus. Ela nem comenta a história de Deus, ela não fala. Chama Jesus de o carpinteiro, né? E, enfim, esse é um caso complicado. E, por último, um espírito que se identifica como Shumene, que é egocêntrico, num grau elevado de egocentrismo, mas a questão não é a característica. Reparem, vocês se estudarem esse capítulo, tem que estudar esse livro, né? Ele não é o traço não importa na nossa reflexão de agora. O traço negativo, a imperfeição, né? Que você tem, são muitas que podem levar à dureza do espírito. O orgulho, seja qual dos tentáculos do orgulho, tem vários, né? Vaidade, orgulho social, orgulho intelectual, né? E por aí vai, vários tipos de orgulho, né? O orgulho da fama, o orgulho, um monte deles. O importante não é, porque imperfeito todos nós somos. A reflexão a ser feita nesse momento, que eu queria trazer para vocês, é a inflexibilidade de você ficar fechado, né, naquele traço seu, e muita gente não sai dessa situação porque se compraz disso, se compraz dessa condição de endurecimento. Não de endurecimento, mas não faz nenhum esforço para mudar aquilo como ele está, né? E muita gente, inclusive, confunde ou dá uma desculpa, ou por ignorância ou por conveniência, de que aquilo é a sua natureza. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim, violento. Não levo desaforo para casa. Não é para levar desaforo para casa, não. É para deixar ele na rua. Mas não é para devolver com violência aquilo que você recebe de violência, né? Na nossa casa a gente tem o paradigma que Tia Vera lançou lá: sejamos a estação terminal do mal. Ou seja, o mal morre aqui. Ele é prova nossa. Nós recebemos o mal e devolvemos com o bem. Isso é ser cristão, né? Então, vocês vejam, essa situação bloqueia o nosso aperfeiçoamento espiritual, o endurecimento nosso. Eu vivo fazendo essas
pesquisas em mim mesmo na hora que eu sinto que eu estou sofrido por algum motivo, eu vou buscar algum traço da minha personalidade, porque é a origem do nosso sofrimento está sempre dentro de nós mesmos. Nós procuramos fora da gente, mas é dentro da gente. E quando a gente encontrar, é bom a gente ter um plano de flexibilidade da nossa natureza, porque nós somos assim, nós fomos feitos para sermos felizes e sermos felizes de uma forma não como nós definimos, mas como aquele que nos criou define. E é esse o ponto da rebeldia. Porque nós queremos definir como é a nossa felicidade. E geralmente em termos egocêntricos, não importa o outro. Isso são espíritos rebeldes à lei de Deus. Espíritos que só se preocupam consigo mesmo. Que definem a sua natureza. Nós não nos criamos. Como é que nós vamos definir a nossa natureza? Nós somos usufrutuários da nossa natureza. E não podemos entrar nessa condição de... E é muito comum hoje um traço que eu me boto a carapuça assim, em várias situações. A da neutralidade, que, aliás, o Céu e o Inferno tem outro capítulo, que é o capítulo 3, da segunda parte, Espíritos medianos. Espíritos medianos são aqueles que já não fazem o mal assim ostensivamente, ou mesmo até já fazem o bem, mas fazem ainda sem uma interação com as leis naturais, sem com uma relação com as leis naturais sem aquela convicção, sem aquela fé, sem aquela postura que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E tem um traço dos espíritos medianos muito comum, muito mesmo, e que é isso que eu falei ainda há pouco, que é você lidar com as tradições dos homens e deixar as leis de Deus à parte. Porque os homens fizeram as tradições, de certa forma, por ignorância natural. Não estou botando uma crítica naquilo que foi o nosso passado. Não, cumpriu a sua finalidade. Mas hoje nós estamos numa emancipação intelectual. É para questionar todas as tradições e separar aquelas que não convêm a gente. Não convém. Simplesmente achar que a gente indo à igreja, indo ao templo, indo à casa espírita, nós já estamos com o problema resolvido. Não pode mais ser assim. Né? E o que o espírito mediano tem de traço comum muito é muito fácil de perceber isso entre nós. Nós damos a nossa satisfação aos homens, à sociedade, às tradições, e deixamos de lado a nossa consciência. Damos a volta na consciência e falamos, não, mas eu estou agindo de acordo com a tradição. Isso é um auto-engano. Isso é uma fuga. Tal como Jesus
colocou na questão da verdadeira pureza que está no Evangelho, que eu já fiz uma palestra sobre isso, não sei quando. Por que a gente cuida da tradição dos antigos e deixa de cuidar dos mandamentos de Deus? Porque os mandamentos de Deus querem que a gente se purifique o coração. E aí a gente prefere fazer mecanismos de escape a enfrentar a pureza do nosso coração, que não é fácil. Não é difícil, mas também não é fácil. É preciso trabalho. Então a gente dá aquela enganada e acha que, né, nós somos coniventes uns com os outros e vamos fazer aqui esse ritual aqui, esse procedimento aqui, tá bom? Tá de acordo? Tá de acordo? Todo mundo tá de acordo? Pronto. Enganamos todo mundo, tá todo mundo satisfeito. Mas Deus, que é bondade, amorosidade infinita, permite tudo. Tudo. Deus permite tudo. Chega no final, você não passa de onde está, continua no mesmo lugar. Passa encarnações, passam séculos e a gente continua achando que podemos ficar dessa forma. Tem um depoimento que eu vou exemplificar para vocês aqui, que é o do Joseph Bré. É o primeiro depoimento dos espíritos em condições medianas, ou espírito mediano. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens é o subtítulo. A neta dele, depois que ele desencarna, aliás, 20 anos depois que ele desencarna, ele faleceu em 1840 e é evocado pela neta em 1862, 1840, 22 anos. Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Ele responde: tudo o que quiseres, querida filha. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. Aí ela pergunta: como? Como pode? Pois não viveste sempre honestamente? Olha a cumplicidade. Como a gente nos acobertamos uns aos outros. Sim, responde ele, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Honesto é aquele perante os homens que não prejudica o próximo ostensivamente, embora às vezes lhe arranque a felicidade e a honra, visto que o Código Penal e a opinião pública não atingem a hipocrisia. Mais adiante, ele fala assim: não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será sempre aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a sua existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho, ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego do seu tempo, ativo, finalmente, na prática do amor a Deus e ao próximo. O espírito mediano é tipicamente aquele que não faz mais o mal ostensivamente, mas também ainda não faz o bem. Esse é um contingente imenso da nossa humanidade que está nessa situação, em que a gente
fica percebendo assim, gente, por que eu não faço mais isso, não faço isso que eu devia de fazer e coisas. E aí buscamos esses artifícios de acobertamento entre nós e aí fica tudo bem. Não fica. Pois é. Muito bem. Essa é apenas uma pincelada, mais uma pincelada, mas muito obrigado por terem me ouvido e eu ter podido compartilhar com vocês esses aprendizados que a gente tem tido com o Espiritismo, explicando a mensagem de Jesus. Fiquem com Deus e Deus abençoe-nos a todos e fortaleça o bem em nós.